Bom, gente, primeiramente eu me chamo Tuane, eu sou coordenadora da empresa Soluções, eu hoje sou coordenadora da Merenda Nova Iguaçu, hoje estou aqui dando apoio, os treinamentos, geralmente vocês vão me ver por aí nos treinamentos, tá? Vou apresentar a nossa equipe para vocês, a equipe que vai ficar aqui com vocês de supervisão em São Pedro de Aldeia. Primeiro vou apresentar minha coordenadora regional, que é a Tiale, tá? Vocês vão ver ela bastante por aí nas escolas, ela, eu, as meninas, a gente vai estar nesse primeiro mês dando esse apoio, então você vai ver bastante a Tiale na escola também, tá? Nossas nutris aqui de São Pedro da Aldeia, levantem meninas, venham. A Thaísa, Deise, Poliana e a Paula, tá bom? Elas vão estar aí sempre rodando as escolas, elas vão estar fazendo a supervisão de todas vocês, tá bom? Ajudando a vocês qualquer dúvida que vocês tenham, tá ok? Pode sentar, meninas. E também tem as minhas meninas de Nova Iguaçu que eu trouxe comigo, vou apresentar também, porque elas trabalharam bastante aqui comigo, que é a Eduarda e a Tássila, tá bom? Gera que dá esse apoio, vocês vão ver os rostinhos, do rostinho do Eduardo também vocês vão ver aí na semana que vem, tá bom? Como a secretária já falou com vocês, hoje a gente está aqui para eu poder passar para vocês um pouquinho de como se deve trabalhar dentro de uma cozinha, né? As nossas cozinhas, eu trabalho em cozinha de escola, é uma cozinha mais assim, uma cozinha de casa. Não, gente, não é uma cozinha de casa. A cozinha da escola, ela é como se fosse uma cozinha industrial. A gente tem normas, a gente tem técnicas a seguir. E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre essas normas e essas técnicas com vocês. Muitas das coisas que vocês vão ver aqui, a gente vai estar passando, explicando melhor para todos vocês. É um começo para que a gente possa trabalhar direitinho. Então, vamos lá. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre as boas práticas da manipulação dos alimentos, tá? E o que são essas boas práticas de alimentos? Elas são normas que abrangem um conjunto de medidas que têm que ser adotadas dentro do serviço da alimentação para garantir a segurança do alimento que vocês estão servindo, tá bom? Porque eu preciso que aquele alimento que vá para a criança ele esteja livre de bactérias, livre de vírus, livre de qualquer coisa, não é? E quem é o manipulador de alimento? Quem vocês acham que é o manipulador de alimento? Vou entrar aqui na frente para esconder. Nós quem? Merendeiras. Só as merendeiras? Não, eu tenho manipuladores indiretos. Quem são? Os entregadores. Olha, vocês estão firmes, hein? Gostei. Os entregadores, tá? Por isso, todas as vezes que o entregador chegar na unidade de vocês, ele precisa estar uniformizado, ele precisa estar sempre com o calçado dele. Entrou na cozinha, ele precisa colocar a touquinha, tá bom? Ele não está uniformizado, vocês vão reportar a nossa supervisão que a gente vai comunicar. Porque agora, como as entregas são da empresa, a gente precisa fazer essa comunicação para a supervisora. Olha, o entregador chegou aqui de bermuda e chinelo. Pode? Não, ele também é um manipulador de alimento. Mas o manipulador principal são vocês, nossas merendeiras, tá? E onde fica descrita essas medidas para que vocês tenham acesso? Elas ficam no Manual de Boas Práticas, que a gente vai deixar nas unidades para vocês, através das planilhas de controle, que agora a gente vai ter planilhas de controle, vou explicar todas essas planilhas mais à frente, e através dos POPs, que são os procedimentos operacionais padrões que a gente vai ter agora, tá? São nomes um pouquinho difíceis, mas que a gente vai destrinchar eles aqui um pouquinho agora. Vamos começar falando sobre os perigos na manipulação do alimento. Perigo, contaminação. O que é uma contaminação? É qualquer elemento estranho que não faça parte do alimento. Um cabelo é normal? Não. Não. Um prego é normal? Não. Não. Então, isso gera contaminação, tá? E essas contaminações, elas podem ser físicas, como eu falei aqui, cabelo, prego, pedra, né? E também podem ser químicas, através de quê? Materiais de limpeza. Posso guardar um material de limpeza no mesmo local que eu guardo meus produtos estocáveis? Não. Não, não posso. Posso, por exemplo, na prateleira, botar o cloro em cima e o arroz na parte de baixo? Não. Por quê? Porque, muito bom, porque se o cloro estoura, ele contamina tudo que vem na parte de baixo. Então, os produtos de limpeza precisam estar separados. Ah, Tuane, a minha cozinha é pequena,
eu não tenho onde colocar, mas ele vai sempre ficar na parte de baixo, tá? Dentro de sacos, para que não haja risco de contaminação, tá? E a gente também tem a contaminação biológica, que é aquela que a gente não consegue ver através de bactérias, vírus, que aí a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o quê? Na hora da lavagem das nossas mãos, não tossir sobre o alimento, ok? Pode passar, Tassi. Tipos de micro-organismos. A gente tem os deteriorantes, que são aqueles que alteram a característica sensorial do produto. Vou dar um exemplo. Chegou um pacote de pão na unidade de vocês acabaram, né? Ah, ele não é para servir hoje, chegou na segunda, é para servir na quinta. Dentro daquele pacote de pão eu tenho uma fatia de pão mofada. Eu posso servir? Não. Mas eu não posso tirar essa fatia e servir o resto? Não, realmente a gente não pode. Todo aquele pacote está contaminado, tá? Qualquer coisa que altere a cor e a textura do produto, aquele produto está contaminado. Então, o que a gente vai fazer? Descarte. A gente precisa descartar, tá bom? E o não deteriorante, que causam doenças, que são os principais responsáveis pelas doenças transmitidas por alimentos, que é aqueles que a gente só consegue ver através de análise microbiológica, que é o que eu falei aqui. Às vezes tossi sobre o alimento, caiu um vírus, uma criança passou mal. Se a gente tem umas 10 crianças passando mal, a gente vai precisar fazer análise daquele alimento e ali a gente vai detectar qual foi o problema. Se foi no alimento, se foi porque você, por algum acaso, está com alguma doença que você até mesmo não sabe, tá bom? Então, a gente precisa fazer análise quando acontece isso. E os tipos de contaminação direta. Ocorre quando há contato do manipulador contaminado diretamente com o alimento. Má higienização das mãos, tosse ou espirros, que foi o que eu acabei de falar, tá? Indireta, através do contato do alimento com material humano, fezes, urina, moscas. Por exemplo, fui no banheiro, vou direto para a cozinha ou preciso lavar minha mão antes? Porque eu corro risco de contaminar. E eu ainda tenho também o problema da contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada, gente? Estou aqui manipulando o frango. Ah, a criança pediu um biscoito, aí eu corro para servir o biscoito. Não lavei minha mão. Olha o risco que eu estou correndo aqui. Estou correndo risco de contaminação cruzada. Eu estou manipulando um perecível e vou manipular um estocável. Nesse meio tempo eu preciso fazer o quê? Parei de cortar o frango, eu vou lavar a minha mão e aí sim eu vou lá manipular o biscoito. Todas as unidades receberam as placas, né? Verde, vermelha, amarela e azul, não foi isso? Então a gente não vai correr mais risco de contaminar? Ai, que felicidade! Meninas, tudo isso que eu falei com vocês agora sobre os micro-organismos, elas causam doenças transmitidas por alimentos. Qual é o nosso público-alvo? Crianças. As crianças são mais propensas a ter doenças, não é mesmo? Pelo convívio, crianças pequenininhas de 3 anos, a gente sabe que vem muitas vezes sem muita imunidade, então elas são mais propensas. Por isso que a gente precisa adotar todo esse conjunto de medidas, porque essas doenças transmitidas por alimentos, elas podem causar diarreia, vômito e pode levar até a óbito uma dessas crianças. E a gente quer manter esse alimento seguro para que isso não aconteça, tá? Pode passar. Multiplicação microbiana dos alimentos. Como eu faço para evitar essa multiplicação? A cola está aqui. Através de quê? Da higiene. Higiene de quê? Ambiente, equipamentos, utensílios e alimentos. Higiene do ambiente. É legal trabalhar num ambiente desorganizado e sujo? Não. Vocês conseguem se achar na cozinha quando está tudo desorganizado? Não. Então eu preciso sempre manter pisos e paredes limpos, chão sempre limpo, a bancada de trabalho precisa estar sempre limpinha e organizada, porque não adianta, eu estou fazendo o almoço, deixei a louça toda do almoço aqui e vou fazer o lanche. Quando você voltar, você vai ter o dobro do trabalho e você não vai conseguir se organizar na sua bancada de trabalho. Então, é muito importante que esteja sempre limpinho e organizado. E se você deixa tudo limpo de hoje para amanhã, quando você chega lá amanhã, você só começa o seu trabalho normal. Se você deixa sujo, o que acontece? Dá uma mosca, dá bicho, corre o risco de ter roedor,
Fora que você vai ter um trabalhão para iniciar o seu dia de trabalho. E o nosso dia de trabalho, ele inicia cedo. Não é mesmo? A maioria dos de jejum, ele é servido às 7 da manhã. Entre 7 e 8 da manhã, não é verdade? Então, o nosso dia de trabalho, ele começa cedo. Utilizar produtos de limpeza adequados e aprovados. A gente está fazendo entrega dos produtos de limpeza para vocês, tá? Detergente, cloro, tudo isso. Posso ir na venda do lado e comprar aquele detergente de corzinha rosa? Não, não posso. Ele não é certificado pela Anvisa. Eu não posso usar aquilo. Até um risco para vocês, para a saúde de vocês. Você não sabe como foi feito, você não sabe como foi manipulado aquilo. Vai que tem alguma coisa que corrói a sua mão, não é verdade? Então, não pode. A gente só pode utilizar os produtos de limpeza entregues pela empresa, tá bom? Pode voltar. Evitar acúmulo de sujeira em ralos, cantos e frestas. Por quê? O que a gente pega muito em algumas visitas, né? A gente limpa, mas que por cima. E aí a gente vem vendo pelos cantos. Aquelas frestinhas do freezer, elas precisam ser limpas? Sim. A borracha do freezer precisa ser limpa? Sim. Se eu fico 15 dias sem limpar aquilo, aquilo já fica preto. Porque muitas das vezes vocês usam o freezer para apoiar, para colocar alguma coisa, cai alguma coisa ali. Os ralos, não tenho o costume de limpar, só puxo a água e jogo lá. Vai ficar aquela sujeira em cima do ralo, que não pode, tá ok? Higienização de equipamentos e utensílios. Limpar e sanitizar os equipamentos e bancadas antes e depois do uso, que foi o que eu falei com vocês, para manter sempre organizado e limpinho. Usar os produtos de limpeza adequado e desmontar as peças móveis. Por exemplo, o liquidificador. Se eu não tirar o copo para lavar, eu vou estragar ele, não vou? Então, a gente precisa tirar o copo, lavar e encaixar o copo novamente. As escolas que têm batedeira, preciso desmontar a batedeira, lavar e colocar no lugar. Não posso simplesmente jogar água no equipamento, porque eu vou sujar. Não é mesmo? Vou sujar não, vou estragar. Essa daqui é uma das planilhas que a gente utiliza, e agora vocês vão ter na unidade, tá? Que é a planilha de higienização ambiental e utensílios. Ela aqui me diz, por exemplo, piso. Qual é a frequência que eu tenho que lavar o piso? O que vocês acham? Toda sexta-feira eu lavo. Só na sexta o piso. O chão da cozinha. Todo dia, isso mesmo. Respondeu certinho, todo dia. Todo dia, tá? As paredes, eu limpo com qual frequência? Podem ser sinceras. Muitas polêmicas, né? Muitas polêmicas. Tem escola que eu sei que a gente é piso, né? Tem escola que é parede. Mas a gente precisa higienizar as paredes, tá bom? Porque respinga um feijão, respinga um molho de carne. Elas precisam ser higienizadas semanalmente, tá? Não precisa ser diariamente, mas semanalmente. Mas caiu um feijão, você vai lá e vai limpar na hora, né? De lixeiras diariamente, pode passar. Higiene pessoal. Isso aqui é muito importante. Os manipuladores de alimentos são uma das principais fontes de contaminação. Por isso que a higiene pessoal ela é tão importante. Quando eu devo lavar as mãos? Cheguei no trabalho, lavo a mão? Sim. Troquei de função? Sim. Fui no banheiro? Sim. Muito bom, vocês estão alinhadinhas. Todas as escolas, vocês vão receber um POP, a gente chama isso aqui de POP, tá? Vocês têm nas escolas de vocês já, a gente vai estar só substituindo agora alguns, com todo o procedimento de como deve ser a higienização das mãos. Nunca esquecer de lavar embaixo das unhas, nunca esquecer de lavar os polegares, porque a gente só faz assim, ó, e vai embora, né? Esquece de lavar o dorso. Então, lavar as mãos sempre corretamente. Os uniformes devem estar sempre limpos, tá? Calma. Hoje, no final do treinamento, vamos fazer a entrega dos uniformes, tá bom? Para todas vocês, todas, tá bom? Todas vocês vão receber o uniforme.
Então, na segunda-feira, vocês estarão lá branquinhas, bonitinhas. Voltando a falar do uniforme. O uniforme sempre limpinho. O uniforme também contempla o sapato de proteção. O sapato de proteção ou bota que vocês vão receber, ele tem que ficar na escola? Não. Sim ou não? Ouvi pouco não. Não. Vamos lá. Se vocês têm armário, ele pode ser guardado. Mas você vai deixar ele lá um mês sem lavar? Não. Né? O sapato precisa estar sempre higienizado e limpo. Tá ok? Outra coisa do uniforme. Posso sentar no chão de uniforme? Não. Posso fumar com o uniforme? Por que eu não posso fumar? O cheiro, ele gruda no uniforme. O uniforme, gente, de vocês, ele é feito para trabalhar dentro da cozinha. Se por algum motivo eu vou na rua, por qualquer motivo eu tive que ir na rua durante um momento, eu preciso tirar o meu uniforme. Ah, Tuane, mas eu moro do lado da escola. Eu posso ir de uniforme? Não, porque nesses 5 passos que você deu da sua casa para a escola, ele já pegou poeira, já pegou contaminação. E tudo isso passa para o nosso alimento. Então, não pode. O uniforme é somente dentro da cozinha. Ah, mas eu queria ali comprar uma coca durante o meu almoço. Você tira o seu uniforme, vai lá comprar coca e volta. Ok? Uso obrigatório da touca para cobrir todos os fios de cabelo. Posso botar a touca e deixar essa parte aqui de fora, assim, ó? Ficar bem linda, botar só assim? Não, gente, não pode. A touca é para cobrir todo o cabelo de vocês. Cabelo cai. Ah, mas o meu cabelo não cai. Cai. Cai sim. Cai, você não percebe, quando você vai ver tá na comida e uma criança acha esse cabelo na comida, olha o risco que a gente tem, né? Funcionários com sintomas de doença gastrointestinais ou ferimentos não devem manipular alimentos. Por quê? Acabei de falar lá na frente. Risco de contaminação. Se você está com problemas gastrointestinais, tosse em cima da comida, você contamina todo aquele alimento. E se eu estou com alguma ferida de algum tipo aberta, eu também sou propensa a estar contaminando o alimento, tá? Quando você estiver com qualquer tipo de saúde, você precisa notificar imediatamente a sua supervisão, beleza? Higiene pessoal, mais uma vez, a gente frisa bastante a higiene pessoal com vocês, porque a higiene pessoal é muito importante. Tomar banho todos os dias, escovar os dentes. Para os homens, estar sempre sem barba, sem bigode. Esse bigode vai embora, seu João, que tristeza. Nossa! E o que é proibido? E por que eu vou explicar o porquê que é proibido, mas o que é proibido? Posso usar cordão? Não. Brinco? Não. Porque ele solta, muitas das vezes você não vê e vai direto na comida, né? Piercing? Não. Mas não posso botar nenhum band-aid no piercing? Não. O piercing solta e você não vê. Vocês escolheram ser merendeiras. Então, é pertinente a função que vocês exercem. A gente não pode, tá? Posso usar maquiagem para ficar linda, de bonita? Não, porque você sua, você não percebe, aquela química cai e também vai pro alimento. Aí eu chego lá, tá vocês com aquele batom rosa assim, ó, top. Tô linda hoje, Tuane. Eu vou só olhar e falar assim, pode tirar esse batom. Tá linda, mas o batom não pode. Vocês ficam lindas de branco. Posso usar esmalte? Não. Unha de gel? Não. Poxa, mas botei minha unha hoje, Tony, não posso? Não. Posso colocar esmalte incolor? Não. Não, porque ele também descasca, assim como o esmalte normal. Então é unha sempre curtinha. Tô até olhando as unhas aqui, ó. Unha sempre curtinha, sem nenhum tipo de esmalte. Porque, tem uma festa para ir no sábado. Você pinta no sábado, domingo de noite você vai lá e tira.
Ah! Ah! Uma das coisas mais polêmicas que eu sei. Posso usar celular na área de trabalho? Não. Tô melhor que as minhas filhas, vocês, hein? Por quê? O que acontece? Como eu falei pra vocês, tem um lugarzinho lá, ó. Como eu falei pra vocês, eu sou coordenadora da Merenda Nova Iguaçu e eu visito muitas escolas, né? Aí eu chego, aonde está o telefone? Se tivesse na prateleira, tava bom. Em cima da pia carregando. Parece que não tem carregador em casa, né? Não tô falando que vocês, tô falando das minhas filhas lá, né? Aqui eu sei que vocês não vão fazer isso. Não vão fazer isso. Não vão. O que a gente pede a vocês, meninas? Eu sei que todo mundo aqui, a maioria tem filho pequeno, tem um pai em casa que depende, um marido às vezes que está doente precisa ligar. O celular, ele precisa ficar numa prateleira e botar ele no sonoro para tocar, com volume alto. Tocou, é urgente, você vai lá, atende, lava sua mão e volta para o seu posto de trabalho. Combinado? O celular é para ficar aqui dentro da calça? Ou então aqui no peito? Não. Não. Elas estão rindo porque eu sei que, né? Acontece, a gente sabe. Passa, Tássia. Agora eu vou passar por uma parte muito importante. Falei sobre higiene e agora eu vou falar sobre recebimento das mercadorias, tá? O que eu preciso observar nesse recebimento? Cor, aparência, odor e textura. Receba uma lata amassada? Não. Receba um pacote rasgado? Não. Você vai no mercado comprar coisa rasgada? Quebrada? Então a gente também não vai aceitar isso para as nossas crianças, correto? Correto. Chegou? Calma, dona Edilene. Acho que eu vou chegar onde a senhora quer, calma. Chegou dessa forma, a gente vai devolver e colocar na nota fiscal. Produto devolvido. Então, falta do produto. Faltou um item da nota. Chegou 50 pacotes de biscoito, era para ter chegado 50, chegou 49, vou botar na nota. Faltou um pacote de biscoito. E a empresa vai precisar repor esse pacote de biscoito. Chegou, vamos supor, a carne é para chegar congelada, ela chegou resfriada, eu recebo? Não, ela está fora dos padrões dela. Então eu não vou receber. Vamos lá, eu preciso ter sempre o alimento com a embalagem íntegra, limpa e sem a presença ou vestígio de pragas, tá bom? Recebi um pacote de biscoito que parece que tá com, vamos botar, um xixi de rato ou um cocô de rato. Eu recebo? Não devo receber. Eu devolvo e coloco na nota, tá bom? A temperatura dos alimentos, conforme eu falei, ela precisa ser sempre verificada. Um produto que tem que chegar congelado, ele não deve chegar resfriado. Chegou resfriado, eu vou devolver. Essa é uma das planilhas que a gente vai ter agora com controle de recebimento dos perecíveis, onde vocês vão botar a data, fornecedor, o produto e a temperatura que esse produto chegou, tá bom? Pode passar. E aí uma coisa muito importante sobre o recebimento agora. Vocês vão receber com nota fiscal. Essa nota fiscal precisa ser assinada com nome legível e completo, tá bom? Colocar a data desse recebimento, conferir o nome da escola, que sempre vai ter aqui, ó, por exemplo, vai ter Soluções Serviços Terceirizados, MF Professor Walter. Aqui é só um exemplo, tá? Mas vai estar o nome da escola de vocês. Conferir a descrição do produto e a quantidade, é muito importante. Por exemplo, açúcar refinado, quantidade 3, mas ele está me deixando 2, tá certo? Não. Eu tenho que exigir que ele deixe os 3. Se não tem, eu vou colocar a falta na nota. Falta 1 quilo, tá? Em caso de falta ou recusa, sempre colocar na nota e avisar imediatamente a supervisora. Bate uma foto e manda para ela, que ela já vai saber que está com falta e vai cobrar do nosso fornecedor, tá bom? E também verificar se é sempre em unidade ou quilo. É muito importante, porque às vezes você pode estar recebendo por unidade e aqui está quilo. Eu tinha que receber 40 pacotes de leite, mas aqui na verdade são 40 quilos de leite. Um exemplo, tá, meninas? Então a nota fiscal ela é muito importante. Chegou com a nota, assina o nomezinho, confere e se faltar alguma coisa, coloca a falta, tá bom? Pode passar. Perecíveis, hortifrutis e estocáveis. Prioridade de recebimento sempre para os perecíveis, tá? Ver a temperatura, ver como é que faz para colocar na refrigeração.
Hortifruti, verificar a presença de animais, que a gente sabe que alguns caixotes podem vir com alguns tipos de roedor, né, que às vezes vem do Ceasa e tudo mais. E os estocáveis, verificar a validade das latas, se não estão amassadas ou enferrujadas. Vamos lá, gente. Essa primeira entrega, ela foi feita com a fruta unitária, porque a gente trabalha assim em outros contratos. Então a gente já está vendo para nesse a gente colocar via quilo, tá bom? Fica tranquila que aí vai ser pelo peso agora, porque eu sei que não... porque tem contrato que a gente precisa que seja unitário, então a gente só replicou, mas aqui a gente está vendo a necessidade de que seja em quilo, tá ok? Agora vamos lá, gente. Vamos lá, meninas. Vou tentar uma interação, vamos lá. Chegou arroz, peixe e iogurte. O que eu guardo primeiro? Peixe. Isso aí, iogurte. Acertaram logo de primeira. Gostei. Acertaram logo de primeira. Segunda chance. Chegou carne, queijo e feijão. O que eu guardo primeiro? Isso aí. Por quê? Porque ele é resfriado. Ele perde temperatura mais rápido do que os outros produtos. Não é mesmo? E segundo, eu guardo o quê? Carne, porque para ela não descongelar. E por último, eu guardo o estocável, ok? Produtos que cheguem não conforme e vocês não consigam devolver logo, sempre colocar uma etiqueta que ele está impróprio para consumo e aguardando retirada. Ou então verificou depois do recebimento que ele não está muito legal, colocar sempre uma etiqueta que está aguardando a retirada do produto, ok? Pode passar. Armazenamento. As matérias-primas, os ingredientes, as embalagens, os alimentos, eles não devem estar em contato direto com o piso, tá? E devem ser armazenados sob pallets, prateleiras ou estrados. Posso colocar uma caixa diretamente no chão? Não, não posso. Ela precisa estar sobre um pallet. Por quê? O chão ele vai estar direto ali com o chão onde a gente pisa, onde a gente lava, joga produtos de limpeza. Então, precisa ter sempre um pallet. Ele não pode estar diretamente no chão. E respeitar o distanciamento mínimo. Por que a gente pede um distanciamento, né? Coloquei o açúcar, dou um distanciamento de mais ou menos uns 10 centímetros, coloco outro produto. Por quê? Para circulação do ar. Muitas das dispensas não são arejadas, porque são pequenas, né? Às vezes a escola não tem tanta demanda de produto, então a dispensa é pequena. Não, às vezes não tem uma janela, é toda fechada, então por isso a gente precisa respeitar esse distanciamento. Ah, Tônia, minha escola recebe muito produto, meu estoque é muito pequenininho. Vamos tentar fazer o máximo que a gente puder, tá bom? Ele também não pode estar encostado diretamente na parede, tá bom? Controle de rotatividade, PVPS, primeiro que vence, o primeiro que sai, tá? Não porque o alimento chegou hoje, que ele vai sair na próxima semana. Eu preciso ver a data de vencimento desse produto. Eu posso estar essa semana recebendo um arroz que vence em 2026 e semana que vem um que vence em 2025. Eu vou usar qual primeiro? 2025. Independente se o 2026 chegou antes, eu preciso usar primeiro o que vai vencer primeiro. Então, sempre fiquem atentas à validade dos produtos. Os produtos de limpeza descartáveis, como eu falei para vocês, estão colocados separadamente dos estocáveis e dos perecíveis. Tá bom? E as mercadorias com avarias armazenadas sempre com etiqueta que está aguardando retirada. Isso aqui é outra das nossas planilhas de controle de temperatura dos equipamentos, freezer, geladeira, tá bom? As supervisoras vão passar explicando para vocês melhor na unidade. Identificação, etiqueta para os produtos abertos, tá? Mantidos na embalagem original ou transferidos para outros potes. Depois que o produto ele é aberto, ele perde aquela validade que vem descrita nele, né? Por exemplo, eu abri 1 quilo de sal, tá lá que aquele quilo de sal vai valer até 2021. Depois de aberto, ele perde essa validade. Produtos estocáveis geralmente têm 30 dias de validade após abertos. A gente sabe que a gente tem uma rotatividade grande nas unidades e que isso não acontece, né? De ficar um produto aberto por muito tempo. Mas eu abri um produto, eu preciso etiquetar. Eu abri, coloquei no pote, eu preciso etiquetar esse pote com a data que eu abri e com a data de vencimento desse produto. Vocês vão receber essas etiquetas e as supervisoras também vão passar todas essas informações para vocês, tá bom?
Pré-preparo e preparo. O pré-preparo é a etapa inicial pela qual os alimentos passam antes de serem consumidos crus ou submetidos à cocção. Essa etapa consiste na higienização, sanitização, seleção, fracionamento, adição de temperos e outros ingredientes, tá bom? É aquele famoso que a gente faz antes, um dia antes, né? Cortar a batata, já deixar cortadinho, ou então cortar a carne, já deixar cortada, para adiantar o nosso dia, nosso próximo dia, não é mesmo? E antes de manipular qualquer alimento, a gente tem sempre que conferir se os utensílios e as bancadas estão limpos. Reforçar bastante com vocês a questão da limpeza das bancadas e dos utensílios, tá ok? Higienização dos hortifrutis. Como que deve ser feita essa higienização? Primeiro eu vou selecionar o produto, vou dar o exemplo do alface, tá bom? Lavar em água corrente, preparar a solução clorada de acordo com o rótulo do fornecedor, submergir, enxaguar em água corrente e cortar utilizando a luva. O alface chegou, eu vou selecionar. As folhas que estão ruins eu vou tirar, vou descartar. Depois eu vou lavar em água corrente ele, porque vem com uma sujidadezinha, vem com uma terrinha, a gente sabe disso. Vou lavar em água corrente, vou preparar a solução clorada. A solução vocês vão receber um sanitizante que vem descrito como ele tem que ser utilizado, tá? E aí vou colocar num recipiente e submergir ele. Adianta eu encher o pote com alface e colocar só a metade de água? Tô higienizando todo o produto? Não, eu não tô. Eu preciso que esteja tudo submerso. Isso inclui também as frutas, tá ok, gente? Maçã, melão, eu preciso higienizar? Sim ou não? Sim. Preciso. Por quê? Na hora que a faca passa para cortar, se tá suja a casca, vai sujar por dentro. Preciso higienizar a banana? Sim. Não. Não preciso. Por que eu não preciso higienizar a banana? As crianças não vão comer a casca da banana, né? E se eu tiro ela do cacho, ela já fica com a parte dela exposta, que vocês vão comer. E se eu coloco aquilo no cloro, eu estou contaminando o produto. Estou contaminando a fruta, né? Então a banana não precisa. E além do que, se eu coloco uma banana na água e tiro, o que acontece com a casca? Ela fica preta. A criança gosta quando a gente... Não. Nem eu gosto, gente. Porque eu falo assim, já não quero mais. A banana tem que estar lá bonita, lindinha, maravilhosa. Tá ok? Ó, vocês vão receber, vai ter na escola também, um pop explicando passo a passo como isso é feito. Esses pops, gente, eles são para ser utilizados na escola, tá? Teve dúvida? É só olhar que vai estar a explicação ali. Inclusive da diluição do produto, que as meninas vão escrever a caneta para vocês. Porque a gente tem aqui vários, porque pode ser vários produtos diferentes que a gente vai ter para sanitizar, tá ok? Descongelamento. O descongelamento ele deve ser realizado sobre refrigeração na prateleira inferior. Aqui tem uma geladeira para vocês terem uma ideia. Tá vendo? E compatível com a quantidade de alimentos descongelados que vão ser utilizados. Depois que eu descongelei um produto, eu posso recongelar? Não, eu não posso recongelar, porque ele perde toda a sua propriedade e corre risco de contaminação também. Ah, Tuane, mas eu descongelei um frango, aconteceu um problema, hoje não vai ter aula na minha unidade. Se esse frango não está temperado, sobre refrigeração, ele dura até 72 horas. Tá? Agora, se ele estiver congelado, é somente 24 horas. Se ele estiver temperado, é somente 24 horas. O que a gente sempre pede para vocês? Para não temperar um dia antes, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? De repente dá uma chuva muito forte, não vai todo mundo para a escola. Então, assim, a gente vai deixar cortadinho, mas não temperar. Deixar para temperar no dia que vocês vão fazer esse produto. Ok? Combinado? Preparo. Etapa em que os alimentos sofrem tratamento ou modificações através do calor, né? Os alimentos quentes, sempre mais 74 graus. Tony, como é que eu sei que tá? Depois que eu terminei de fazer meu alimento, ele tá ali super quente. Com certeza ele tá mais de 74 graus, correto? E agora vocês vão ter um termômetro para ferir essa temperatura, ver se está dentro da temperatura, se não tá, tá? E os alimentos frios devem permanecer em temperaturas inferiores a 10 graus.
Agora, um item muito importante que eu acho que atualmente não é realizado, mas que a gente vai passar a realizar nas unidades. E por que que é importante? A coleta de amostras. Por que que é importante? Se eu tenho crianças passando mal, relatos de que crianças passaram mal devido à merenda escolar, essas amostras elas vão para análise para provar ou não se foi pela comida ou por qualquer outro motivo. Porque muitas crianças, às vezes, levam um lanche de casa, né? E aquele lanche é aquele biscoitinho salgado, um guaravita, né? Algumas crianças levam, não todas. Mas aí, sempre quando uma criança passa mal, a reclamação é que foi pela merenda escolar. Então, para a gente se respaldar, a gente precisa ter essa coleta de amostra. Como essa coleta de amostra deve ser? Vai chegar um saquinho para vocês, ele tem uma faixa branca. Nessa faixa branca, a gente vai precisar escrever nome da escola, a data que está sendo retirada essa amostra, o horário que ela foi retirada, o tipo da preparação, no caso aqui foi polenta, mas arroz, feijão, né, carne, merenda manhã ou tarde ou noite, tá bom? Aí vocês vão escrever, tirei de manhã, a da tarde vai escrever tarde. E o nome de quem fez essa amostra, tá ok? E eu preciso sempre que o quantitativo que vocês coloquem dentro desse saquinho esteja acima da faixa branca. Ele não pode ser só um pouquinho, né? A faixa branca, ela é para baixo, né? Você pega o saquinho, a faixa branca ela fica na parte de baixo, não na parte de cima. Ela vai ficar embaixo. Você vai abrir o saquinho com uma tesourinha, que a gente também vai mandar para vocês, e aí vai ter a faixa branca. Então, acima dessa faixa branca. Por que a gente pede a amostra da água? Porque, às vezes, a gente tem em algumas localidades, eu não sei como é que em São Pedro, mas algumas localidades, por exemplo, eu moro perto do sistema Guandu. E, às vezes... Um exemplo, eu moro perto do sistema Guandu, que é um sistema de águas lá do Rio. E, às vezes, ocorre algum risco, um tipo de contaminação, que eles fecham o sistema. Então, por isso que a gente sempre colhe água. Eu já tive problemas com a água que veio deles. A gente vai tirar do filtro. Da água do filtro. Da água que vocês pegam para fazer a comida. Do local que vocês pegam para fazer a comida. Tá bom? Da torneira que vocês pegam para fazer a comida. Tá bom, meninas? Vamos lá, gente, por favor. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse saquinho, vou cortar. Eu posso assoprar nesse saquinho? Não. Posso colocar a mão para abrir o saquinho? Não. Eu vou abrir ele, colocar a amostra, tirar todo o arzinho e dar um nó. Produtos como arroz, produtos sólidos, eles são congelados. E os produtos líquidos, eles são refrigerados. Eles são colocados na geladeira na parte de baixo. E os sólidos no congelador. E essas amostras têm duração de 72 horas, 3 dias, tá bom? Fiz a amostra na sexta-feira. Quando que eu jogo ela fora? De manhã ou de tarde? De tarde. Tá? Porque se eu fiz ela na sexta, ela tem duração até a segunda-feira na parte da tarde. Tá bom? Como armazenar as amostras? No congelador, os alimentos que são sólidos servidos quentes para vocês, e no refrigerador os alimentos servidos frios, que são os líquidos, né? O descarte com 72 horas, 3 dias inteiros, por isso que eu falei que eu preciso esperar terminar a segunda-feira, como exemplo. E uma dica é sempre colocar eles nos potes, assim, com as datas. Caso não dê, não tem problema. Colocou o dia, a gente vai saber se foi segunda, se foi terça, se foi quarta, tá? Distribuição dos alimentos. A gente precisa seguir as boas práticas, estar sempre com os utensílios limpos, né, na hora da distribuição desse alimento. Os equipamentos e utensílios de distribuição devem ser higienizados, deve ser realizado em pequenos lotes, né? Colocar sempre, tá aquela turminha ali, fazer o prato só daquela turma, não fazer o prato logo de todo mundo, porque a comida pode esfriar, não é legal. Ninguém tá ali para comer comida totalmente gelada, né? As crianças também não gostam disso, tá bom? A planilha de distribuição dos alimentos, de controle de temperatura dos alimentos, tá? Vocês vão receber também na escola. Luva descartável.
As luvas descartáveis são utilizadas de forma de evitar a contaminação cruzada. Mas aí também vocês se sentem super poderosas com a luva. Coloquei a luva, eu vou aqui, eu abro a porta, eu vou aqui, eu sirvo o biscoito, eu faço tudo com a luva, porque eu estou protegida com a luva. Não. Coloquei a luva, servi o biscoito. Tirei a luva, joguei fora. Não é para fazer assim, não. Pega assim, dedinho por dedinho. Tac, tac, tac. Bota aqui, vai lá fazer outra coisa e volta e calça a luva novamente. Pode? Não. Não. Saí dessa função, joguei ela fora. Pego outra luva para continuar servindo para as crianças. Tá? Outra coisa, luva descartável. Posso manipular alimentos quentes ou colher quente com ela? Não, porque corre o risco de grudar na mão de vocês. Tá? Então a gente não pode. É só para servir mesmo os alimentos, mas nada quente. Montagem do prato. A gente segue um padrãozinho de montagem de prato que vai ser passado para vocês, mas que vocês vão continuar fazendo do jeito que vocês fazem. Mas é só para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha, né, em outros municípios. Pode passar, Taça. Isso aqui, olhando esse prato, dá vontade de comer? Não. A gente come muito com os olhos, não é verdade? Dá vontade? Não. Isso aqui não é o nosso padrão. Passa, Taça. Esse aqui é o nosso padrão. Dá vontade de comer olhando esse prato? Sim. E por que a gente tem esse padrão de colocar tudo separadinho? Para a criança possa entender o que ela está comendo. Porque aqui está tudo misturado, a criança não sabe o que ela está comendo. Coloca um por cima do outro, a criança não sabe o que é arroz, o que é purê, o que é salada. Então a gente precisa que os alimentos sejam assim, separadinhos para que ela entenda também o que ela está comendo. Ah, tia, mas eu não como beterraba. Não, mas vou colocar no seu pratinho, deixa no cantinho do prato. Um dia ele acaba comendo. Experiência própria. Um dia ele acaba comendo. Aí mais 2 exemplos de montagem de prato para vocês, tá? Com pratinho de plástico e pratinho de vidro, tá? Que agora a gente está utilizando somente os pratinhos de vidro. Os pratinhos de plástico estão sendo substituídos. Aqui é a nossa feijoada lá de Nova Iguaçu. Todos os pratinhos lá que eu vim puxar o saco do meu contrato também. De Nova Iguaçu, tá bom? Vou puxar no próximo. Não, na próxima vai ser a foto só dos pratinhos aqui de São Pedro, porque eu não tinha. Vai chegar prato pra vocês, tá bom? Volta. Foi muito. Não, foi não. Gente, EPIs. O que são os EPIs? Eles são os equipamentos de proteção de vocês. E são eles que garantem a segurança de vocês. Eu falei muito da segurança dos alimentos, agora eu vou falar da segurança de vocês, tá? Por que eu preciso utilizar o sapato de segurança? Para evitar que vocês escorreguem. Caiu uma água quente, você está com seu pé protegido, tá bom? Tipos de EPIs que a gente tem. Avental. Ele protege o uniforme contra os respingos e sujeiras. A gente vai entregar para vocês o aventalzinho azul, tá? E também o avental de napa, que é aquele avental que, quando você está lavando louça, vai evitar que você molhe o seu uniforme. Aquele avental eu posso usar ele no fogão? Não. Não posso. Porque se a panela ali vem quente, ele vai grudar em você também. Então, ele não pode ser utilizado no fogão. Ele é somente para lavar a louça, tá? Touca, que evita a queda do cabelo na comida. Luvas descartáveis. Máscaras, se necessário. Ah, estou muito resfriada hoje, vou trabalhar de máscara. Tudo bem. Botas ou sapatos fechados antiderrapantes que previnem a queda de vocês dentro da cozinha, tá bom? Uso correto dos EPIs. Devem ser usados sempre que necessário e conforme a função de cada colaborador, tá? Devem estar limpos e bom estado de conservação. Os EPIs descartáveis, luvas e máscaras, devem ser trocados sempre que necessário, conforme eu havia dito, tá bom? E guardar em local adequado após o uso. Posso deixar ele pendurado lá na cozinha? Não. Dentro do estoque? Não, vou dobrar e vou guardar ele bonitinho, tá bom? Consequências do não uso. Contaminação dos alimentos por calor, suor, cabelo. Risco de acidente, cortes e queimaduras, tá? Multas e penalizações por descumprimento das normas de segurança e higiene, ok? Eu gostaria de agradecer a todas vocês por estarem aqui hoje, é um sábado.
A gente sabe que todos vocês têm coisas a fazer em casa. Foi um treinamento inicial, o próximo prometo que vai ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais tranquilo. Foram passadas algumas normas aqui que precisam ser seguidas, não é porque nós queremos que isso seja seguido, é porque a gente recebe sim fiscalização. A gente tem o CAI fiscalizando, a gente tem vigilância sanitária que visita as escolas, então a gente precisa seguir todas essas normas. Foi o que eu falei para vocês, a cozinha de casa ela não é uma cozinha doméstica, ela não é a cozinha da sua casa, a cozinha da escola ela é uma cozinha industrial. Então a gente precisa seguir as normas, né? A gente precisa seguir todos os processos. Mas assim, foi um pouquinho difícil, mas eu acho que deu para absorver alguma coisa. Acho que vocês conseguiram absorver alguma coisa. O que vocês não conseguiram absorver aqui hoje, as supervisoras vão estar passando, conversando com vocês nas unidades, tá? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada a todas vocês, tá bom? Vou deixar a Thiago falar com vocês.